Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, vamos ler juntos os 17? 1, 2, 3 e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Agora, só aqueles que esse versículo é realidade na sua vida. Vamos falar mais forte? Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus por isso. Essa parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo começa fazendo não uma defesa pessoal, mas ele começa continuando falando de algo que estava ocorrendo na igreja em Corinto. Desde o capítulo 1, da primeira carta de Paulo, Paulo trata em conduzir a igreja por um caminho, como ele mesmo disse lá em 1 Coríntios 13, por um caminho mais excelente. Se você recordar comigo, 1 Coríntios, no capítulo 12, 13, 14, Paulo trata de algumas coisas, e entre elas, o uso dos dons no meio da igreja. No capítulo 13, quando ele começa, ou melhor, no finalzinho do 12, quando ele começa a falar, ele diz assim: eu passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Sabe, irmãos, às vezes na nossa caminhada cristã, não são apenas dois caminhos que nós temos diante de nós, às vezes aparecem mais de dois. Nós temos o caminho, normalmente, da carne, andarmos na carne, e todos nós sabemos que esse não é o melhor caminho, mas muitas vezes, mesmo querendo andar no Espírito, nós podemos andar de forma medíocre, na média, ou podemos andar de forma altaneira, abundante, cheia da graça e da vida do Senhor. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz: eu passo a ensinar a vocês um caminho mais excelente. Ele estava fazendo referência à maneira com que a igreja estava usando os dons. Muitas vezes, dons, claro, do Espírito, mas usados de forma equivocada, fora do propósito que Deus gostaria que eles usassem, desmedidos. E aí no capítulo 13 ele vai falar: olha, o melhor caminho, mais excelente, é o caminho do amor. Aquele capítulo que a gente usa muito em casamento, e não tem problema usar, mas na verdade ele foi escrito para resolver perrengues dentro da igreja. E ele diz: olha, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Se a gente aplicar esse amor na vida, Paulo dizia aos coríntios, as outras questões vão ser todas superadas. O que comer, o que não comer, qual cor colocar, qual cor não colocar, o dom que um tem e o outro não tem, um quer mão querendo ser pescoço, o outro quer orelha querendo ser boca. Se a gente tiver amor, tudo isso vai ser superado. Paulo constantemente estava sendo atacado por alguns que, estando na igreja, de fato não eram igreja de Cristo, mas atacavam o apostolado de Paulo, querendo dizer que até alguns momentos, e é por isso que ele fala, Paulo estava louco. Alguns diziam que Paulo era bom por carta, mas presente era fraco. Alguns acusavam Paulo e diziam assim: olha, quando ele manda as cartas, fala com ímpeto, impõe coisas, mas quando está aqui parece uma ovelhinha. De presença ele é fraco, de carta ele é muito bom. Então, muitas coisas acusavam Paulo. Como todos nós, quando queremos agradar o Senhor, vamos ser apontados de vários lados. Mas essa não é a questão. Estou apenas criando o contexto para você entender onde nós vamos chegar. Paulo diz no verso 16, que acabamos de ler:
E assim que nós, de agora em diante, verso 16, a ninguém conheçamos ou conhecemos segundo a carne. A ninguém. Quem é ninguém? Ninguém. A ninguém devemos conhecer segundo a carne. E se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Paulo diz que não devemos conhecer Jesus, Cristo, segundo a carne. Isso significa que não devemos lidar com o Senhor como muitos lidavam, de apenas conhecer um Cristo histórico, uma referência em um livro, mas de termos de fato uma convivência viva com Cristo vivo. Versículos antes ele diz, olha, um morreu por todos, então todos nós já morremos. Mas ele morreu por todos para que os que vivem, nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos. Verso 15. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja que o tempo inteiro, irmãos, e essa é a essência do Evangelho. Acabamos de falar aqui na aula da EBD. As coisas que estão escritas nesse livro que está nas suas mãos, elas precisam saltar das páginas. Elas precisam fazer sentido na nossa caminhada e serem vivas, letras vivas, em cartas vivas no nosso coração. Nós precisamos receber a palavra como um alimento vivo, presente, sólido e útil para a nossa caminhada. Lidar com a palavra de Deus, irmãos, não pode ser uma coisa distante, teórica, abstrata, estranha. Quantas vezes nós ouvimos, pessoas dizendo, pastor, eu tomo a Bíblia e não consigo entender nada. E eu entendo, no começo da caminhada cristã, claro, temos dificuldades, mas me perdoe falar, mas às vezes nossa dificuldade não está com a Bíblia, está com leitura, no Brasil principalmente. Nós temos dificuldade com interpretação de texto, isso por si só já é uma arma do diabo para que a gente chegue na palavra de Deus. Veja como as coisas são estranhas no nosso tempo. Há tempos atrás, claro, nem existia nem educação para todos, Os cultos, missas você tinha que ouvir e acreditar no que o sacerdote estava falando. Mas veja, o diabo age de muitas formas para nos distanciar da palavra. Nós temos dificuldade, nós, povo brasileiro, temos uma dificuldade muito grande. Nossa absorção de um texto quando lemos é muito ralo. E aí quando chegamos para a Bíblia, claro, não vamos ter algo diferente do que temos em outros livros, a não ser por um fato. E esse fato é maravilhoso, é glorioso e se torna suficiente quando, mesmo não tendo uma cultura, um estudo acadêmico, mas isso pode ser suprido por algo que é maravilhoso, ou melhor, por alguém que é glorioso, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda em nossas limitações, em nossas deficiências. O próprio Paulo diz que o Evangelho não foi oculto ou escondido do simples, mas foi revelado aos simples. O que é que eu estou querendo dizer com todo esse arrudeio introdutório para onde eu quero chegar? O apóstolo Paulo está nos dizendo que não devemos mais conhecer a Cristo segundo a carne, mas esse nosso conhecer do Senhor precisa ser vivo, precisa ser extraído da palavra e transportado para a nossa vida diária, irmãos. Queira ter uma vida com Jesus, queira ter uma caminhada com Jesus, queira ter experiências diárias, constantes, com o Espírito Santo, com o Senhor, e isso tudo, claro, trazido na revelação da palavra de Deus. Um cristão deve se alimentar, e esse alimentar deve fazer ele se mover pela palavra, pelo Espírito Santo. O verso 15 diz, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. A ninguém mais conheçamos dessa forma. Meu amor, me ajuda aqui de novo, por favor, pega ali no primeiro bolso, que eu esqueci, uma bolsinha preta. Há um tempo atrás, no pequeno grupo, eu mostrei para os irmãos, no da frente,
Esse abertinho aí da frente. Tem uma bolsinha preta aí. Obrigado. Ele diz: a ninguém conheçamos segundo a carne, nem mesmo a Cristo segundo a carne. Mas, se conhecíamos Ele dessa forma, agora já não conhecemos. No Espírito, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E aí nos remete a duas coisas principais, que é falado aqui no texto. Primeira coisa, nós não devemos mais, irmãos, nos olhar, e ele está falando disso aqui durante todo o texto também. Nós morremos com Ele, e Ele morreu por todos, para que nós agora, que ressuscitamos também com Ele, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele por quem Ele morreu e ressuscitou. Então, essa caminhada que nós temos agora, devemos caminhar e viver, irmãos, de um jeito diferente do que vivíamos antes. E é tanto que o texto termina: e agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e essas que nós estamos vivendo agora são todas novas. E assim deve ser o nosso olhar para a vida. Há um tempo atrás, eu entrei num sitezinho desse da China. Os irmãos do PGM lembram. Eu entrei num site desse da China e comprei alguns óculos. Um óculos, na verdade. E aí depois eu vi que ele vinha com um monte de coisa. E eu trouxe aqui para mostrar aos irmãos, mas não estou dando dica para comprar não, porque não é nem tão bom assim. Mas ele pelo menos está servindo para eu dar um exemplo na igreja e lá no meu pequeno grupo também. Deixa eu ver. Estão todos aqui? Estão. Não tinha um azul? Está aqui, achei. E esses óculos, eles são assim, eles são transparentes. Vou trocar pelo meu, não tem grau. E aqui eu coloco ele, por conta da miopia, eu já estou vendo meio turvo. Mas digamos que eu não tivesse, eu estou vendo tudo normal, porque a lente é transparente. Não me atrapalha e não muda a minha visão das coisas. Mas a Bíblia diz que antes nós vivíamos no mundo, preso. E de fato, tudo que a gente via ou fazia era baseado em uma realidade que nós enxergávamos. E essa realidade estava maculada, manchada, ofuscada pelo pecado que habitava em nós. Esse óculos ele vem com várias lentes, que você coloca assim. Ainda não tive coragem de usar ele na rua. Nem sei se terei um dia. Mas, por exemplo, essa amarela. É boa? Eu coloquei agora, irmão, está tudo amarelo. Tudo em tons de amarelo. Ju, a tua blusa já é amarela, ficou mais ainda. E eu estou olhando para o mundo agora com tons de amarelo. Porque eu coloquei uma lente que me faz ver tudo dessa forma. E o problema é que eu olho para tudo, a minha tela do iPad aqui estava branquinha, agora está amarelada. E tudo que eu olho, irmãos, por mais que alguém diga assim para mim, olha, não é essa cor. Não, mas eu estou vendo, é amarelo. E por mais que alguém diga, rapaz, você está errado, você precisa mudar sua forma de ver as coisas. Mas eu não consigo, porque um óculos eu posso até tirar, mas o problema estava na nossa córnea. Tinham lentes que mudavam as cores das coisas. A Bíblia diz que era assim a nossa realidade. Vivíamos no mundo, Efésios capítulo 2 diz que servíamos as trevas, as obras das trevas, e éramos por natureza filhos das trevas, do diabo. Praticávamos aquilo que ele praticava. Então quando eu olhava para o Wilton, eu via o Wilton amarelado. Wilton, tu está com hepatite, meu irmão? Não, pastor, eu estou bem. Mas você está amarelo. E eu não enxergava que o problema não estava no Wilton. Estava em mim. Na forma que eu olhava para as coisas. E a gente não podia fazer nada. Porque a metanoia, a mudança de mentalidade, o arrependimento, a transformação de vida, a gente não faz sozinho. Não fazemos sozinhos. Não fazemos simplesmente por querer fazer. E todo arranjo que o homem faz tentando consertar a sua vida é apenas
um ajuste de grau, mas não muda o tom da vida. Mas a Bíblia diz que um dia o Espírito Santo fez exatamente isso. E aqui os mais reformados vão me entender. O Espírito Santo produziu um arrependimento no meu coração. O Espírito Santo tirou aquela lente amarelada que estava aqui diante dos meus olhos, me vendo ver tudo e agir, e o ver, aqui entenda, é o agir de forma maculada, pecaminosa, manchada. E ele abriu os meus olhos. Só que esse abrir dos olhos não me deixou apenas ver as coisas, nada. Ele colocou uma outra lente em mim. Ele colocou, talvez você não vai ver muito, mas essa aqui é azulada. Ficou bonitinho? Mais ou menos, né? O modelo não ajuda. Mas eu agora estou vendo em tons azulados tudo. E aí eu olho para essas coisas e eu falo, Wilton, tu mudou. Fala, pastor, eu sou a mesma pessoa. Não, mas está diferente. Meu irmão, eu te amo agora. Eu tenho uma alegria de estar com você. Antes me dava inquietação, vendo tudo amarelado, tudo estranho. Mas agora eu tenho prazer de estar com aqueles que são do Senhor. Eu olho com olhos de misericórdia para algumas pessoas. Eu olho com olhos de graça. E repito, não é algo dentro de mim no sentido de ser a minha natureza, mas é algo que foi me dado, me foi colocado por alguém. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E aí eu passo a ver tudo agora com outro olhar, eu estou vendo tudo com outros olhos, de outra forma, e aí a gente fala, meu Deus, eu não estou me reconhecendo, minha vida era tão amarelada, de repente ficou tudo azulado. Quem que faz isso, irmãos? Quem faz isso é Jesus, não há outro que faz isso no homem. O mundo pode até dar uma limpada na lente, e você pode dizer, melhorou, limpou, passou um produto, uma flanelinha, limpou, mas o tom continuou mesmo, amarelado. Mas quando Deus opera, Ele nos dá a oportunidade de decidir. E aqui talvez é onde entra aquilo que tantos brigam por ele, chamado livre-arbítrio. É nesse ponto que a gente diz, com a nossa vontade, liberada pelo Espírito Santo, dizemos, Jesus, eu me entrego ao Senhor, faz de mim um filho teu. Mas isso só foi possível porque Ele tirou de sobre mim o pecado e me deu olhos diferentes para ver. Amém, meus irmãos? E onde eu quero chegar com isso? Deixa eu devolver meus óculos aqui, senão eu não enxergo bem. Esses são do Espírito Santo. O que é que eu quero dizer? A ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem a Cristo devemos conhecer segundo a carne. Mas sabe qual é a primeira pessoa que não devemos conhecer segundo a carne, e talvez a mais difícil? Nós mesmos. É um grande desafio. Porque se não entendermos aquilo que foi operado em nós, a nossa nova natureza, a nossa nova postura, vamos continuar o tempo inteiro voltando atrás e lembrando do tempo que tudo era amarelo. Do tempo que as coisas eram daquele jeito, daquela forma, e constantemente, se não bastasse, tem um capiroto que fica o tempo todo querendo que a gente enxergue a vida de novo amarelada, com olhos do mundo. A ninguém mais vejamos segundo a carne, nem a Cristo, mas a ninguém. E essa primeira pessoa que a gente não deve enxergar segundo a carne, mas não somente crer, mas viver em fé, baseado nessa nova natureza, somos nós mesmos. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos, não foi teórico, não foi uma ilusão e nem mesmo foi algo tão fraco que não venha com poder, com uma ação poderosa para transformar quem nós éramos. O diabo o tempo inteiro está falando, olha, lembra o que você fez no verão passado? Lembra o que você fez naquele dia? Irmãos, não tem um dia, pelo menos para mim, não sei qual é a sua experiência, mas não tem um dia que para mim eu não acorde e o diabo queira colocar no meu coração algo que eu fiz no meu passado. E isso vem de forma tão sutil, vem de forma tão sorrateira, Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas não sei se Deus vai me abençoar, porque eu fiz isso, isso e isso. E ele não fala na terceira pessoa, você fez, ele fala, eu fiz, para você achar que o pensamento é teu, e sendo seu, você aceite, e diga,
é verdade, eu não sou digno de hoje ser abençoado por Deus. Muitos falam de fé como se fosse um faz de conta, mas sabe, irmãos, nós devemos aplicar fé em nossa vida todos os dias para crer naquilo que Cristo fez em nós, em nossa vida. Eu tenho falado nesses dias sobre o perdão dos nossos pecados. E por que eu tenho insistido nisso? Porque pela palavra, e me permita, eu entendi que o entendimento disso é a fonte de crer em todas as bênçãos de Deus. Se não cremos que os nossos pecados foram perdoados, o adesivo aí está chamando a atenção do povo aqui, viu? Se não cremos que fomos aceitos e que os nossos pecados foram todos perdoados, como eu vou me achar digno de saber e crer e tomar posse e viver sabendo que eu sou abençoado por Deus e que Deus tem prazer na sua vida em te abençoar? E quando eu falo abençoado, não estou falando só de bênçãos financeiras, de tudo. Você quer ter um casamento abundante, feliz, glorioso? Passa pelo entendimento de que você foi perdoado. Porque o entendimento de que você foi perdoado nos fala duas coisas. De fato, eu era pecador e não era digno de ter um casamento abençoado. Mas a segunda coisa, Jesus fez isso por mim na cruz do Calvário e Ele me deu toda a provisão, inclusive para o meu casamento. Então, a fonte de todas as bênçãos é entender que eu nasci de novo e que as coisas velhas já passaram. E tudo agora é novo. Pastor, por que tudo é novo, mas de vez em quando eu tenho uns flashes amarelos? Porque o óculos está ali, mas a cada momento que você vai andando e crendo e agindo conforme você crê, as lentes vão mudando. E você vai de fato, na prática, vivenciando aquilo que no céu e espiritualmente já é uma realidade. Você não será filho de Deus, você já é filho de Deus. Você não será santo, você já é santo. Você não será justificado, você já é justo diante do Senhor. Você não vai morar no céu simplesmente, mas você já é um cidadão do céu. Só está passando uma temporada aqui na terra. Mas o céu habita no nosso coração, meu irmão. E nós podemos desfrutar das bênçãos do céu. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, volta aí algumas páginas, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo nos diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos o que, irmãos? Somos o que, irmãos? Transformados, de que forma? De glória em glória, na sua própria imagem, na imagem de Cristo, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha a forma com que Deus nos transforma, de glória em glória. E Ele diz que nós, todos nós, com o rosto descobertos, contemplando o Senhor, como por espelho. E a analogia é mais ou menos essa: quando a gente olha no espelho, estamos vendo a nossa imagem, mas diante de Deus, e a forma com que Deus nos transforma é colocando em nós a glória de Cristo, para que ao contemplar por espelho, possamos ver Cristo na nossa vida, e não nós mesmos. E aí eu te pergunto, quando você acorda de manhã, na sua experiência diária, quando esses ataques vêm na mente, querendo te colocar uma lente que já passou, qual a forma que você reage diante disso? De que maneira você reage? Você tem uma atitude de fé? Você tem uma atitude de fé de dizer: eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, e esse tal que alguém quer me lembrar morreu com Cristo, e esse que está aqui é uma nova criatura, e os meus pecados foram todos perdoados em Jesus. As coisas velhas já passaram. Colossenses capítulo 1, verso 27. Coloca por favor aí, meu irmão. Colossenses 1, 27.
palavra do Senhor nos diz: e a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é a riqueza da glória desse mistério, irmãos? Cristo diga assim, Cristo em mim, diga assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Percebe? Cristo em nós, a esperança da glória. Em nós foi colocado em nós a vida de Cristo. E eu te digo, a vida cristã, que muitos falam assim, eu quero viver uma vida de vitória, e se tornou um chavão no meio evangélico. Vitória, vitória, vitória. E às vezes essa vitória é muito mais medida pelos bens que alguém tem do que por essa realidade. Mas eu te digo, uma vida cristã vitoriosa é o resultado de enxergarmos quem nós somos em Jesus. Uma vida cristã vitoriosa é o resultado de enxergarmos com novas lentes quem nós somos em Jesus. Porque à medida que nós crescemos nesse entendimento de quem nós somos em Jesus, nós vamos ter uma caminhada vitoriosa aqui nessa terra, em fé. O diabo vai constantemente tentar nos derrubar, claro, e as armas que ele usa da sua milícia são armas de mentira, fraudulentas, enganosas, meias verdades, e constantemente tentando nos assediar a enxergarmos a nós mesmos com as lentes que Cristo já quebrou e já tirou de nós no passado. Quem é você, meu irmão, em Jesus? Quem é você em Jesus? Quando eu prego aqui e falo que nós somos pecadores, imerecedores da glória de Deus, mas o outro lado da mesma moeda é que nos mostra o quão corruptos nós éramos, mas nos mostra quão grande graça nos foi dada, a ponto de nos tornar filhos de Deus. E olha, irmãos, ser filho de Deus não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, pelo contrário, é tudo de mais precioso que um homem pode ter nessa vida. Alguns almejam para si e para os seus filhos serem grandes coisas nessa vida. Doutores, cargos, posições, mas eu te digo, meu irmão, jamais se sujeite a diminuir do patamar, do lugar que Cristo te colocou. Você é filho de Deus, e quanto a isso, não há posto mais alto na terra. E isso não é glória nossa, a glória dele, porque foi ele que nos colocou lá. Não escalamos como numa empresa por meritocracia, subimos passando pelos outros e chegamos lá com aquele soco de Rocky Balboa dizendo chegamos no triunfo. Não, nós somos carregados no triunfo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Nós somos levados naquela percurso de vitória de Jesus quando entra nos portais da glória. Mas é inegável que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, e não há lugar mais alto no universo em que nós pudéssemos estar do que sentado no céu juntamente com Cristo e sermos co-herdeiros de todas as bênçãos que existem. Não existe. Por isso, quando o teu pai e a tua mãe disser assim para você: eu quero que você seja isso, meu filho, você diga: mãe, até você, mas entenda que esse não é o lugar mais alto que eu possa chegar, porque o lugar mais alto Cristo já me colocou lá acima. O diabo, quando quis dizer para Jesus, levando ele no topo do monte, dizendo: olha, eu te dou tudo, nós olhamos para aquela cena e dizemos: claro, Jesus se humilhou e rejeitou grandíssima proposta. Irmãos, que proposta o diabo estava dando? Era ralé. Ele queria dar os reinos deste mundo. Jesus é o rei sobre todo o universo. O nome dele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, a proposta que o diabo estava dando, até mesmo aos olhos naturais, era ridícula, era menor, era diminuir aquilo que Jesus já tinha, porque ele se humilhou. Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. Então veja, essa mesma posição Cristo nos deu. Abre por favor lá em Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23, lembrei desse texto aqui, Efésios 1, 22 e 23, depois de discorrer o capítulo inteiro, falando quem nós somos,
Paulo, falando sobre Cristo e sobre nós, ele diz o seguinte: e ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha, irmãos, a qual é o seu corpo. Quem é a igreja de Cristo aqui? Diga amém. Ele sujeitou tudo, ou seja, entregou tudo nas mãos de Cristo, para que ele seja o cabeça, e a igreja, que é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Nós temos como igreja a plenitude. O que é plenitude? Tudo completo do que há em Cristo passa pela igreja. É a mesma analogia da videira. A seiva, a vida que passa na videira, passa nos ramos enxertados, porque agora nós estamos nele, e a vida dele passa por dentro de nós. Então, como nos enxergar diferente daquilo que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Não deixe o diabo colocar os óculos de outrora nos seus olhos. Viva em novidade de vida. Não se olhe mais segundo a carne. Quando o diabo disser para você, mesmo que em primeira pessoa, eu não posso fazer isso porque não sei se Deus me ama o suficiente. Eu não posso, eu não sou isso, ou não vou conseguir tal coisa, porque eu não sei se Deus vai me abençoar nesse nível. Eu não mereço. Declare a palavra de Deus. Eu sou filho de Deus. Toda sorte de bênção me foi dada em Jesus Cristo. Simplesmente ou perfeitamente, porque eu sou filho de Deus. Mas por fim, eu quero ampliar ainda isso que Paulo falou: a ninguém mais conheçamos segundo a carne, para dizer que não devemos mais. Assim como não devemos ver a Cristo segundo a carne, não devemos nos enxergar segundo a carne, nós não devemos, irmãos, olhar para os nossos irmãos segundo a carne. E isso diz muito a respeito da primeira parte. Quando não nos enxergamos da forma que a palavra de Deus nos enxerga, também não vamos ver o nosso irmão da forma que a palavra de Deus diz que eu devo ver. Porque se eu não consigo crer no perdão que me foi dado, eu vou ser letárgico, eu vou ter dificuldade de também ser gracioso e perdoar o meu irmão. E isso diz respeito à intensidade da nossa vida cristã, meus irmãos. Olha para cá, eu já estou encerrando. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Você crê que você é uma nova criatura, sim ou não? Agora o desafio é: creia também que o seu irmão age assim. Não olhe para o seu irmão com as lentes do passado. Olha para o seu irmão agora com novas lentes que Cristo te deu, como uma nova criatura. E se relacione com os irmãos nessa base. Uma das coisas, e digo para os irmãos, mais desanimadoras é nos relacionarmos com alguém na base da carne. E com isso eu não estou dizendo, irmãos, escute bem, eu chamo a sua atenção para isso, já estou encerrando, me dá só mais 7 minutos, é o que eu tenho, 11h30 eu encerro. Não estou me iludindo ou querendo dizer para os irmãos que de fato as coisas nos nossos relacionamentos e em lidar com alguém, muitas vezes não fiquem ruins, ficam. Muitas vezes somos traídos, mas muitas vezes traímos também. Muitas vezes somos decepcionados, mas quantas vezes decepcionamos também. Então o desafio é único, mas amplo, duplo, nos enxergar não mais segundo a carne, mas também nos relacionarmos com os irmãos e enxergá-los segundo o Espírito e não mais segundo a carne. É um desafio, irmãos, mas disso depende a nossa vida cristã. Escute,
A nossa vida cristã não diz respeito apenas a como eu me vejo diante de Deus, mas como eu olho para a igreja em Cristo Jesus. Porque se falharmos nesse entendimento, falharemos na forma com que servimos a Deus e em cumprir o propósito do Senhor. Primeiro, porque o propósito de Deus não pode ser cumprido de forma solitária. Acabamos de ler em Efésios que a plenitude de Cristo está no corpo. Não é em um membro. Um membro não representa um corpo. Um membro não pode ser a plenitude de um corpo. Mas como Jesus disse, quando 2 ou mais estão reunidos e mutuamente expressam amor, o amor de Cristo, aí nós estamos plenamente expressando o que Cristo fez na cruz. Lembre, uma das últimas orações de Jesus, ou a última oração de Jesus pela igreja, pelos discípulos, foi por isso. Não foi por outra coisa a não ser, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Tudo na nossa vida cristã diz respeito à saúde dos nossos olhos, a forma com que nós andamos e olhamos para os nossos irmãos e nos relacionamos com os irmãos, diz respeito à nossa saúde espiritual. Se o tempo inteiro estamos limitando o nosso relacionamento, já me decepcionei muito, não quero papo mais com o negócio de igreja. E eu falo até sorrindo, porque eu já falei isso. Quantas vezes eu já falei isso? Houve um tempo que eu falei, meu Deus, lidar com gente é melhor lidar com bicho não vou nem falar bicho, com computador. Você dá um Ctrl Z, ele obedece. Houve um tempo na minha vida que eu falei, Deus, que o Senhor me livre de ser pastor de novo. E não quis mais. E fui fazer os meus planos, mas eu não percebi que minha vida espiritual estava doente. Porque o meu olhar para os irmãos estava na carne e não no espírito. Na carne e não no espírito. Quantas vezes, irmãos, nós temos tantas orientações bíblicas de como fazer e de como nos relacionar, mas a gente prefere fazer baseado na vida que a gente tinha antes e não na nova vida que nós temos agora. Eu devia ter trocado, né? Essa daqui está mais escura. No próximo exemplo eu vou usar essa na carne. O amarelo fala do ouro, né? Da glória de Deus. Veja, pastor, mas o Senhor não sabe com quem eu tenho que lidar todos os dias. Deixa eu lhe falar para quem que Paulo estava falando isso. E quem era esse povo que Paulo estava falando? A igreja de Corinto. A igreja, desde o primeiro capítulo da primeira carta, cheia de divisões. Alguns diziam, eu sou de Paulo. E não era um discipulado, era uma discipaulada. Eu sou de Paulo. Aí o outro dizia, reformadinho, eu sou de Cefas, eu sou pentecostal. O outro dizia, nem Paulo, nem Cefas, eu sou da church, eu sou de Apolo. Mas tinha os mais espirituais que diziam, quem é Paulo, quem é Cefas, eu sou de Cristo. Mas veja, até nisso, quando eles falavam, pecavam, porque estavam causando divisão. Meus irmãos, veja, se a sua espiritualidade causa divisão no meio da igreja, há de se avaliar se a sua espiritualidade é espirituosa ou verdadeiramente vem do Espírito Santo de Deus. Porque alguns, ao dizer, eu sou de Cristo, estavam se colocando sobre os outros. Paulo, eu sou de Cristo, tete a tete com ele. A síndrome de Adão, só Deus fala comigo. E aí Paulo diz, por que vocês estão fazendo isso? Eu morri por alguém? Eu ressuscitei por alguém? Quem fez tudo isso foi Cristo, todos nós somos deles. Era essa igreja que Paulo estava dizendo, para não olhar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas essa igreja, na hora das refeições, botavam as cadeiras perto das mesas melhores, com as comidas melhores para os ricos, e deixavam os pobres lá para trás. Tinham cadeiras para ricos e para pobres, quando tinham as suas comunhões.
mais, e durma com um barulho desse, na hora da ceia, eles bebiam tanto vinho, e suco de uva não deixa embriagado, era vinho mesmo, que saíam arrastados, com a barriga doendo, e embriagados de tanto vinho. E uns comiam na frente dos outros. Havia imoralidade no meio da igreja. Tinha um rapaz tendo relações íntimas com a sua madrasta, não era isso? Irmãos levando outros irmãos nos tribunais, coisas que poderiam ser resolvidas dentro da igreja. Eles estavam pedindo para os ímpios resolverem assuntos que eles poderiam resolver como crentes. Rejeitavam autoridades espirituais, inclusive a de Paulo, e nós acabamos de ler Paulo dizendo aqui algumas das suas credenciais, e em outros momentos na carta ele falava isso. Eram fascinados por dons, tipo, pirotecnia, vamos cair fogo do céu, vamos fazer isso e aquilo, hoje é o culto que vai o chão tremer. Eram fascinados pelos dons e não entendiam que os dons são apenas ferramentas que devem ser usadas para a glória de Deus. Mas sabe como é que Paulo, para essa igreja, se referia a eles quando ia escrever para eles? Abre lá no capítulo 1, eu encerro com esse capítulo, capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 2. Essa mesma igreja, não era outra, era a mesma. Paulo diz assim: escreva a vocês, eu, Paulo, apóstolo, a igreja de Deus que está em Coríntios. A quem? Aos carnais, aos imorais, aos que não valem nada, aos lerdos em converter. Não, Paulo diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Verso 5. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e conhecimento. Veja, eles faziam tudo aquilo, mas como é que Paulo enxergava eles? Em Cristo, santificados, santos, enriquecidos em toda palavra, em todo conhecimento. Verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Como assim, gente? Eles comiam e bebiam tanto na ceia que saíam arrastados. Pois é, mas de alguma forma, e pela fé em Jesus, Paulo colocou outros óculos, irmãos, quando decidiu olhar para a igreja. E viu a igreja como alguém onde o testemunho de Cristo era confirmado no meio deles. Verso 7. De maneira, veja, os dons estavam sendo usados e era problema no meio dos coríntios. Mas veja como Paulo enxergava isso em Cristo. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim o verso 9. E ele diz em fé, e aqui tem que ter fé. Para mim, para você, para todos nós. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Chamados à comunhão do seu Filho Jesus. Meus irmãos, eu encerro nos dizendo, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Ora, aqueles que estão em Jesus são nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus por isso. Não se enxergue mais segundo a carne. Não é só na ceia que eu lhe falo isso, é em todos os momentos. No seu dia a dia, na sua caminhada, ao acordar e ao dormir. Durma na certeza e na fé do que Cristo fez eficazmente por você na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Quem crê que recebeu uma nova vida de Jesus, diga amém. Agora, quem crê que está no meio de uma igreja santa, abençoada, em que outras pessoas também receberam essa nova vida em Jesus, diga glória a Deus. Então fica de pé onde você está, abraça, se você tiver liberdade, algum irmão nesse momento, e vamos orar juntos nessa hora.
Vamos orar. Vem cá, meu filho, tá só aí, vem orar comigo aqui. Irmãos, Paulo não era louco, e eu não estou chamando você para ser louco. A igreja fazia uma coisa, mas Paulo dizia outra. Não, Paulo apenas tomou uma decisão, e é isso que nós vamos orar agora. Paulo tomou uma decisão que nós podemos tomar. De que forma ou em que eu decido crer a partir de hoje? Na verdade da palavra, ou nos meus defeitos nessa carne e nos defeitos dos meus irmãos? Paulo sabia as deficiências da igreja, mas ele decidiu crer na provisão, no suprimento da obra de Cristo na cruz do Calvário. Diga assim para você mesmo, diga assim: eu creio que a boa obra que Cristo começou na minha vida, Ele vai terminar. Amém? Você crê nisso? Agora diga para o seu irmão: eu creio, meu irmão, que a boa obra que Cristo começou na sua vida, Ele vai terminar. Vamos orar? Senhor Jesus, te damos graças, louvamos e exaltamos o Teu nome, porque todo o suprimento para essa nova vida, o Senhor já nos deu. A obra da cruz que o Senhor fez, ela é perfeita, ela é eficaz e ela é completa. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela nova vida que o Senhor nos deu, para nós e para todos aqueles que professam o Teu nome. Espírito Santo, nos ajuda a não nos enxergar mais segundo a carne, segundo a vida que nós levávamos, e que a obra das trevas, até mesmo o referir, seja motivo de vergonha para nós, mas que possamos viver em novidade de vida. Mas a segunda oração e pedido que nós fazemos, não é só por nós, mas é pelos nossos irmãos, para que possamos ver a glória do Senhor na vida uns dos outros, na vida da igreja, e possamos também nos relacionar em novidade de vida, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, no nosso casamento. Ó Deus, que os maridos olhem para suas mulheres, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que as mulheres olhem para os seus esposos, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que os irmãos possamos olhar uns aos outros, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E assim possamos viver uma vida que glorifique e que exalte o Teu santo nome. Deus, abençoa o nosso almoço hoje. Te damos graças pelo alimento. Que a nossa mesa seja bendita. E que no restante desse dia, o Senhor aumente a fome e a sede pelo Senhor. À noite, prepara o nosso coração para estarmos aqui juntos, para exaltar e glorificar o Teu nome. Despede a Tua igreja em paz, é a nossa oração, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia. E até a noite às 18h30.